Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Hoje eu quero refletir à luz do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 16 ao 18. O título é 3 atitudes para uma vida cristã bem-sucedida. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar a Deus e apresentar a Ele esta palavra. Querido Deus, nós estamos na Tua presença e reconhecendo a nossa total dependência do Senhor, já pedindo que esta palavra, este devocional, fecunde nossos corações e que o Teu próprio Espírito ministre em nós esta palavra, cravando em nosso coração, para que possamos não pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui ele apresenta um resumo sobre virtudes cristãs. Apesar de ser breve essas instruções, ele dá aqui aos cristãos 3 prioridades para o cristão ter uma vida bem-sucedida. O verso 16 diz: regozijai-vos sempre. A alegria cristã não é amortecida por aflições ou qualquer outras circunstâncias adversas, porque está enraizado no relacionamento inexpugnável da pessoa com Deus. Na verdade, a alegria do crente, que ele entende o mistério glorioso de Deus, ela prospera nos momentos de tribulação. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, mas gloriamos nas tribulações porque elas produzem paciência, paciência experiência, experiência esperança. E essa não é uma alegria gerada pelo ego, mas é uma alegria que é o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, essa alegria, ela é uma alegria que provém do fruto do Espírito, provém do Espírito Santo de Deus. E essa alegria, ela prospera cada vez mais no coração daqueles que entendem os propósitos de Deus, até mesmo nas tribulações. Versículo 17 diz: orai sem cessar. A oração é tanto atitude como atividade. Aqui Paulo não quer dizer que temos que orar o tempo todo, continuamente, repetidamente, sem parar, mas orar com persistência. Aqui em Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 5 e 3, e no capítulo 1, no versículo 3, nós vamos encontrar como significado de sem cessar a expressão adialeptos, que significa sem cessar. Em outros papiros que não seja a escritura, que não seja um papiro bíblico, essa expressão ela descreve uma persistência incômoda de uma tosse. Olha que interessante que o apóstolo Paulo fez. Ele faz uma comparação, uma expressão que é utilizada para descrever uma tosse incômoda, para dizer que nós temos que orar sem cessar. Orar de tal forma, tão persistente quanto uma tosse. Olha que coisa magnífica é a profundeza de que o apóstolo Paulo está nos orientando. Orar sem cessar não significa que você tem que orar repetidamente, o tempo todo, sem parar. Mas significa que você tem que orar com perseverança, com persistência, persistir em oração. Versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A ingratidão, ela é uma característica dos incrédulos. Ela é uma característica da incredulidade. E por isso, em tudo, todas as circunstâncias, todos os momentos, até mesmo em meio às dificuldades e aflições, temos que dar graças ao Senhor. Temos que ser gratos a Jesus.
E esta é a vontade de Deus. Isto inclui os versículos 16 e versículo 17. A vontade de Deus inclui a alegria constante, oração sem cessar, ações de graças ilimitada, atitudes que são necessárias e só é possíveis através de Jesus Cristo. Nós só conseguimos exercer essas três atitudes somente através de Jesus Cristo. Quem não está com Cristo não consegue ter uma alegria ilimitada e mediante as tribulações. Quem não está com Cristo não consegue orar sem cessar. Quem não está com Cristo não consegue ser perseverante. Quem não está com Cristo ele não consegue exercer a gratidão. Ele é ingrato. Então, meus irmãos, nós aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nos versos 16 ao 18, o apóstolo Paulo nos dá 3 atitudes que nós temos que fazer para termos uma vida cristã bem-sucedida. A primeira dela é alegrar sempre no Senhor, independente da situação. A segunda é orar sem cessar, que significa ser persistente na oração. E o terceiro passo, ele quer dizer que nós temos que ser gratos, exercer a gratidão, ações de graças a Deus. Então, se nós praticarmos esses 3 passos, nós teremos uma vida cristã bem-sucedida. Não é fácil, mas essa é uma grande verdade do Evangelho. E o padrão do Evangelho é muito alto. É muito mais além do que nós apenas falar ou pensar. O Evangelho vai muito mais além. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.